58, Apocalipse, estudando as profecias. Vejam bem, na sua má compreensão e interpretação deste ponto, sofreram uma decepção tremenda, embora tudo que a profecia declarava e tudo que lhe estava indicado, esperasse, teve lugar nesse tempo, com uma exatidão absoluta. Começou então uma purificação do santuário nessa época. Mas este fato não trouxe o Cristo à terra, porque a terra não é o santuário. Sua purificação não implica a destruição do mundo, porque é realizada com o sangue de uma oferta de sacrifício e não com fogo. E aqui, o amargo daquele famoso livrinho para a igreja de Deus, Apocalipse capítulo 10, versículo 10, aqui estava a vinda de como o Filho do Homem, não a esta terra, mas ao ancião de dias, lá em profeta Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Aqui estava a vinda do esposo para as bodas segundo a parábola das 10 virgens, como vemos no Evangelho de Jesus, segundo São Mateus, capítulo 25. Então vamos a Mateus, capítulo 25, versículo de 1 a 12. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ora, as insensatas tomaram as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas, abastecidas, né? E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Não se trata aqui, portanto, né, da vinda do Cristo à Terra, porque é uma vinda que precede as bodas, mas as bodas, isto é, a recepção do reino. Pelo capítulo 21, nós vamos ver. Então, pelo capítulo 21 do Apocalipse, devem preceder a sua vinda à Terra para receber para si mesmo o seu povo, que há de ser convidado para a festa nupcial. Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo 12, e Apocalipse, como vemos no capítulo 19, versículo 7 a 9. Esta vinda na parábola deve, portanto, ser a mesma que a da
da ancião de dias, de que nos fala o profeta Daniel no capítulo 7, versículo 13 e 14. E as que estavam preparadas foram com ele para as bodas, e a porta se fechou. Depois o esposo vir para bodas, há um exame de convidados, para ver quem está em condições de participar da festa, segundo a parábola de Jesus, Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 3. E como último ato, antes das bodas, o rei vem ver os convidados para verificar se todos estão convenientemente trajados com as vestes nupciais. E todo aquele que, após o devido exame, é achado com as vestes e aceito pelo rei, nunca mais perde suas vestes, porque está certo da imortalidade pela salvação. Mas esta questão da aptidão para o reino pode apenas ser determinada pelo juízo investigativo do santuário. Jesus está voltando, precisamos, que estejamos preparados para a sua volta, porque pode ser a qualquer momento. Estamos exatamente naquela passagem da parábola das bodas, evidentemente, porque agora está patente a relação dessa parábola com a mensagem que estamos a examinar. Salienta um período de preparação dos hóspedes para as bodas do Cordeiro, que é a obra do juízo, e que a mensagem nos leva quando diz claramente: vinda é a hora do juízo de Deus. Bom, esta mensagem tem uma solenidade, Ela deve ser, aqui no fala, deve ser proclamada com a voz alta, mas deve ter alguma coisa especial que acontece nesse momento. Saiu com o poder assim indicado entre 4 anos, de 1840 a 1844, mais especialmente no movimento do 7º mês do último ano, levando-nos ao fim dos 2.300 dias, quando começou a obra do juízo, ao iniciar o Cristo, a obra da purificação do santuário. Como já demonstramos aqui, isto não traz o fim da aprovação, não traz o fim da provação, mas apenas o período do juízo investigativo. Neste juízo estamos nós agora vivendo, e durante esse tempo são proclamados outras mensagens, como declara adiante a profecia. Vamos então à segunda mensagem. Esta se segue, a primeira é anunciada no versículo 8, capítulo 1, Apocalipse, com estas poucas palavras. Aliás, este é o capítulo 14. Versículo 8, corrigindo, capítulo 14. E o outro anjo seguiu, dizendo: caiu a Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Então aqui vamos ficar para a próxima hashtag.